Boa noite e sejam muito bem-vindos. Hoje é a noite do debate entre António Filipe e Jorge Pinto, em direto na RTP1, na RTP Notícias e RTP Internacional. Muito boa noite aos dois, muito bem-vindos. Já sabem que o sorteio ditou que a primeira pergunta é para António Filipe, será Jorge Pinto a encerrar o debate. E proponho que comecemos por um assunto que os divide e que pode chegar-vos às mãos se algum dos senhores for eleito Presidente da República. A questão da eutanásia ou da morte medicamente assistida. Não só é um tema que divide opiniões, e não necessariamente entre esquerda e direita, como vamos ver, como foi exemplo também nos últimos anos do próprio poder do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa vetou politicamente esta lei, chegou a ter de a promulgar, disse ele próprio, obrigado pelo Parlamento, mas a verdade é que vai chegar ao fim do segundo mandato sem que a lei esteja em vigor. Em termos resumidos, a lei é para despenalizar a morte medicamente assistida. Foi aprovada com maioria absoluta na Assembleia em maio de 23, com voto favorável do LIVRE, o partido que apoia Jorge Pinto, e voto contra do PCP, o partido que apoia António Filipe. Nunca foi regulamentada e acabou por voltar mais uma vez ao Tribunal Constitucional. Estamos na iminência de haver um novo caminho legislativo em relação a este tema e a minha pergunta, António Filipe, boa noite, mais uma vez bem-vindo. É se é mesmo preciso encerrar, do ponto de vista legislativo, este tema e, por outro lado, se fará depender, se for Presidente e se lhe chegar o assunto, uma promulgação ou um veto, das suas convicções que são conhecidas. Não, vamos ver. Eu creio... Então, boa noite, Jorge Pinto, Carlos Daniel, aos telespectadores. Eu, ao contrário de algumas opiniões que tenho ouvido, eu acho que esta questão não precisa de voltar à Assembleia da República. Ou seja, a lei não foi vetada, a lei está em vigor, carece de regulamentação. Foi vetada no primeiro momento, mas foi... Exatamente. Está em vigor, a lei existe. O Tribunal Constitucional apontou dois aspectos que, desconformes à Constituição, mas que, na minha opinião, enfim, é uma opinião que considero juridicamente fundamentada, é possível haver uma regulamentação conforme à Constituição, desde que aquelas duas exigências que o Tribunal Constitucional considerou sejam consideradas na regulamentação. E, portanto, a questão não tem que voltar à Assembleia da República e o Governo tem o dever de regulamentar. Eu nunca coloquei a questão da inconstitucionalidade, ou seja, eu, se fosse Presidente da República, neste mandato, que agora termina, não teria suscitado a questão, porque creio, como aliás o Tribunal Constitucional também considerou, não estava em causa uma violação do direito à vida. Em todo caso, o Tribunal Constitucional considerou que houve outras inconstitucionalidades, e nesse sentido, por isso é que a sua posição é por razões substantivas. Qual é a questão? Eu creio que há aqui a considerar o seguinte, eu respeito as pessoas que se posicionaram favoravelmente à aprovação da lei por razões de liberdade pessoal. Considerar que uma pessoa, numa situação limite, deve ter o direito de poder ter uma vida, e eu respeito essa posição. Mas eu creio que há um outro ângulo, e o outro ângulo é social. Ou seja, eu creio que uma sociedade organizada, uma sociedade que se quer solidar, não é uma soma de vontades individuais. Eu tenho uma preocupação de natureza social num país onde não há cuidados paliativos, que muitas pessoas, em razão da sua situação económica, da sua idade, possam considerar que numa situação difícil a morte é uma solução. Eu creio que não é. De qualquer forma, eu creio que há ângulos diversos de abordagem. Eu respeito a decisão que a Assembleia da República tomou. Se fosse Presidente da República, teria promulgado a lei, apesar de, enquanto deputado, ter manifestado as minhas reservas, teria promulgado a lei, e entendo que a questão não tem que voltar à Presidência da República. O que o Presidente da República deverá fazer tem expurgadas as inconstitucionalidades destas normas. Eu acho que as inconstitucionalidades são expurgáveis por via de regulamentação. Não precisa de haver uma outra alteração, porque é perfeitamente possível. Defende que o Governo o faça mesmo contra aquelas que são as suas convicções? Eu defendo que o Governo o faça, porque a Assembleia da República aprovou a lei legitimamente, ela foi objeto de anos de debate público, e, portanto, eu creio que essa questão, do ponto de vista legislativo, para mim está encerrada. Eu teria promulgado, se fosse Presidente da República, e agora creio que o Presidente da República o que pode e deve fazer é perguntar ao Governo quando é que tenciona fazer a regulamentação. E o Sr. Presidente da República, já percebi, vai fazer essa pergunta. Jorge Pinto, a pergunta para si não é muito diferente, é se lhe parece que é necessário voltar a este tema, desde logo voltar no Parlamento, mesmo correndo o risco de, com uma nova composição parlamentar, o resultado ser diferente do primeiro e que o LIVRE sufragou. Boa noite, Carlos Daniel. Cumprimento também o António Filipe e os telespectadores. Eu começo pela parte em que estou de acordo. Eu não acho que o tema tenha de voltar à Assembleia da República. Aquilo que não me parece ser sustentável é que a lei que já está em vigor não seja regulamentada e fique na gaveta por inação por parte do Governo. Mas já esteve muito tempo. Já esteve muito tempo, infelizmente. A minha posição aqui é também clara e é distintiva, efetivamente, que é a da defesa da dignidade em todas as fases da vida das pessoas. Eu acho que se deve dar condições para as pessoas viver com dignidade e se deve dar a mesma possibilidade de quem assim o desejar na sua autonomia, então sim poder também morrer com dignidade. A minha posição é muito clara. Percebo a sensibilidade do tema. Percebo as reservas que o Sr. Presidente da República até possa ter levantado em relação à necessidade de ser
constitucionalmente falando, irrepreensível esta lei. E houve esse ping-pong, como deve haver e como a nossa Constituição prevê que haja, entre a Assembleia da República, o Presidente da República e o Tribunal Constitucional. No caso, estou a colocar o caso eventual, porque já percebi que, do ponto de vista legal, estão de acordo e o António Filipe é de resto constitucionalista e, portanto, saberá deste tema. No caso, todavia, de haver um entendimento de que a Assembleia se deve manifestar novamente e se for em sentido contrário, ou seja, de uma lei como esta não avançar, o que é que o senhor faria como Presidente? Bem, se não avançar, um Presidente da República não pode fazer muito, não é? Aquilo que tem nas mãos é quando uma lei avança e tem de se pronunciar sobre a mesma. Pronunciar-se no sentido de proteger a legislação anterior. Posso, precisamente, por aí, e deixando também a minha opinião, que é precisamente esta, porque uma candidatura presidencial é também uma candidatura de valores e de visão que nós temos para o país e para estas temáticas que também definem um país. Eu acho que a eutanásia, a morte medicamente assistida, o direito a morrer com dignidade é um assunto que interessa às pessoas e interessa ao país. E também por isso o trouxemos hoje na abertura desse debate. E também por isso a minha posição clara em relação ao mesmo. Ficaram claras as vossas posições. Jorge Pinto, comece por si agora. Olhamos a questão das convergências à esquerda. Já o lembrei noutro debate, mas é obrigatório, que foi o único à esquerda que admitiu até uma desistência. Há algum fator aqui chegados, estamos já com o mês de dezembro relativamente avançado, que ainda o fizesse ponderar uma convergência à esquerda, por exemplo, se António Filipe, que está aqui à sua frente, ou Catarina Martins pensassem o mesmo? Repare, eu acho que esse barco já zarpou. Se ninguém pode ser atacado por não ter trazido a convergência para cima da mesa, sou eu, que até para mal da minha própria campanha fui o último a avançar. E fui o último a avançar já na 25ª hora, precisamente porque até à última hora esperei que pudesse haver uma candidatura suprapartidária até que pudesse agregar desde o início as esquerdas na sua pluralidade. Essa candidatura não surgiu e não foi certamente por culpa do LIVRE, muito menos por minha culpa própria. Aquilo que eu disse e que volto a dizer é que é importante que as esquerdas sejam claras e claras na sua diversidade, porque esta diversidade não é má, ela é boa, e que sejam claras ao ativar e a falar para o seu eleitorado. Eu quero falar a um eleitorado para quem ninguém falava antes de eu surgir. Eu quero falar para aquele eleitorado que é de esquerda, mas que é europeísta e é convictamente europeísta, que é de esquerda, mas que é também já lá vamos a esse ponto. ecologista. Por falar em eleitorado, o que é que diz ao eleitor que o encontra na rua e diz: eu até gosto da sua candidatura, tenho gostado de o ver, é uma suposição, claro, mas ao ir até ao fim pode estar a forçar uma segunda volta entre a direita e a extrema-direita? Não, digo que quem diz isso tem então de dizer a mesmíssima coisa àqueles outros candidatos à esquerda que querem passar à segunda volta. Eles sim têm de ser capazes de convencer o seu eleitorado. Eu, na verdade, acho que estou a fazer um enormíssimo favor às esquerdas, porque as pessoas a quem eu estou a ir buscar uma boa parte do eleitorado que estava indeciso ou que já estava decidido a votar numa outra candidatura, muito provavelmente iria ou não votar, ou votar, por exemplo, em Henrique Gouveia Melo. Portanto, a minha candidatura, na verdade, está a recuperar votos que poderiam ir para outras candidaturas. A convergência é impossível à esquerda? Eu não sei se é impossível ou se é possível. Aquilo que eu sei é que cada um de nós, nesta fase da candidatura e da campanha, tem de ser claro em relação àquilo que defende e àquilo que quer para o país. Eu tenho sido o mais claro possível. E como o Carlos Daniel teve a oportunidade de ouvir aqui mesmo nesta mesa, houve pontos em relação a António José Seguro onde estávamos bastante distantes. Hoje vamos certamente ter a oportunidade de ouvir então, também pontos em que eu e o António Filipe estamos certamente distantes. Isso não é forçosamente mau, nem tem de ser mau. Eu acho que essa diversidade tem de estar em cima da mesa, essa clareza tem de estar em cima da mesa e realmente quem quer convergências, quem quer falar ao país, quem quer trazer algo de novo, então que o traga e que ponha em cima da mesa. Eu certamente não posso ser acusado de não ter sido claro, de não ter sido transparente desde o início em relação àquilo que sou, àquilo que penso e àquilo que defendo. E já vamos às vossas diferenças, mas António Filipe, neste contexto, permita-me só o enquadramento histórico, sabe melhor que eu, que o PCP por 3 vezes desistiu, o candidato apoiado pelo PCP, não o partido, o candidato apoiado pelo partido, por 3 vezes e 2 das vezes com bons resultados. Ou seja, Eanes ganhou com o apoio do PCP em 80, Sampaio ganhou em 96 com o apoio do PCP. O que é tão diferente no cenário atual que o faz excluir qualquer hipótese? É completamente diferente, mas isso até demonstra que o PCP, não seja aqui o PCP, mas não recebe lições em matéria de convergência, porque sempre assumiu as suas responsabilidades quando achou que isso era necessário. Ora bem, nós não estamos nessa situação. O que aconteceu quando lancei a minha candidatura... Nunca o país, se calhar, esteve tanto à direita. As circunstâncias são outras, porque a questão é qual seria o candidato capaz de ganhar à primeira volta umas eleições com o apoio dos partidos todos da esquerda. Não. Isso não existe. Isso não existe. E a partir do momento em que António José Seguro lançou a sua candidatura e toda a gente percebeu que era uma questão de tempo, ele iria ser o candidato oficial do Partido Socialista, essa ideia de que poderia haver uma candidatura capaz de ganhar à primeira volta tornou-se imaginária. Ou seja, enfim, e a questão era se ficávamos todos à espera que algum Messias descesse à Terra por efeito de um qualquer milagre, ou se era preciso avançar. E eu avancei. Era preciso haver uma candidatura de esquerda identificada com os valores do 25 de Abril e foi por isso que eu avancei
com a convicção de ser uma candidatura capaz de agregar vontades à esquerda. Porque não o fazer era aquilo como se diz aquela canção do Sérgio Godinho, ficar à espera do comboio na paragem do autocarro. E eu não fiquei à espera do comboio na paragem do autocarro, ou seja, é preciso avançar, porque só havia candidatos daquilo que eu tenho chamado o consenso neoliberal, não é? De António José Seguro para a direita. Faz parte. Faz parte, claramente que faz. Deixe-me colocar a questão do ponto de vista pragmático. É evidente que os votos não têm dono. Se essa candidatura existisse, ela tinha aparecido. Mas deixe-me colocar a questão que toda a gente coloca e que obviamente já lhe foi colocada, mas eu gostava de ouvir hoje. Nesta altura, segundo as sondagens, o único candidato, vamos dizer, da grande família da esquerda que pode passar é António José Seguro. Para si isto não tem relevância, ele estar ou não estar numa segunda volta? Eu considero que o Dr. António José Seguro faz parte do consenso neoliberal que tem pesadas responsabilidades na situação que o país chegou. Eu acho que o país precisa de mudança e eu acho que estamos numa eleição a 2 voltas. E, portanto, antes de uma segunda volta, há uma primeira volta, os eleitores são donos do seu voto, cada eleitor vai ter de decidir. E eu acho que não vale a pena estarmos a pintar cenários de segunda volta sem disputar a primeira volta. E acho que não podemos condicionar o voto dos eleitores pelo medo. Ou seja, vamos votar num candidato que até nem queremos, que até achamos que não devia ser ele o Presidente da República, que há candidatos melhores, mas como eu tenho medo que possa ganhar um ainda pior do que este que é mau, eu acho que não é assim. Eu acho que a democracia não se dignifica com isso. Eu acho que a eleição é 2 voltas. As pessoas devem escolher a primeira volta o candidato que consideram que tem o perfil mais adequado para ser Presidente da República. E se na segunda volta estiver um candidato da direita e outro da direita mais radical... Mas também pode estar um de esquerda e outro de direita, posso estar eu e como estão os dois aqui hoje, António Filipe, vamos ao debate. Os eleitores decidirão, não vamos decidir por eles, não vamos com certeza. Menos as sondagens. O Jorge Pinto define-se como alguém, e a pergunta é para si, António Filipe, da esquerda moderada, europeísta e ecologista. Eu, do ponto de vista da ecologia, não tenho dúvida nenhuma. O partido que o apoia tem também uma dimensão ecologista histórica, mas considera-se europeísta e moderado? Não, eu sou da esquerda sem meios nem mambas. Não é? Não é esquerdista, não, é que eu sou de esquerda. O que é que isto significa? Para mim, historicamente, tem vários temas associados à esquerda. Uma grande centralidade aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores, à luta dos trabalhadores. Aliás, olha, eu quero saudar muito vivamente os trabalhadores que no próximo dia 11 vão participar da greve geral contra o pacote laboral, uma grande centralidade aos trabalhadores, uma profunda identificação com os valores de Abril consagrados na Constituição, uma candidatura fora daquilo que eu tenho chamado o consenso neoliberal, que tem sido responsável pela forma como o país tem sido governado, mas não inclui Jorge Pinto nesse consenso neoliberal. O seu adversário de hoje faz parte desse consenso? Eu acho que tem dias, mas isso nós iremos ver. Porquê? Porque eu sou um candidato patriótico e que contesta as imposições que nos fazem a partir do exterior. Portanto, eu não sou um eurodependente. Ou seja, eu creio que Portugal naturalmente tem que respeitar os compromissos internacionais que tem, mas tem que ter uma voz própria nas organizações internacionais em que participa e não aceitar criticamente tudo aquilo que já lá vamos às questões internacionais e às do trabalho, são temas obrigatórios também para esta noite. Jorge Pinto, citei a sua esquerda autodefinida. Que traços de diferença é que marca em relação ao que ouviu do António Filipe? Bem, desde logo surpreendeu-me porque o próprio Partido Comunista, do qual António Filipe faz parte, diz, como acabou por dizer mais tarde, que é de uma esquerda patriótica. A grande diferença é que eu acho que neste preciso momento, e estamos a dias depois, eu sou patriota, mas deixe-me lá chegar a explicar... Deve ser patriótica. Eu sou, não, precisamente, mas deixe-me explicar o que é ser patriota em 2025 e o que é ser patriota no dia 8 de dezembro de 2025. Há dias... Ouvimos Vladimir Putin, no seu estilo habitual, dizer que está preparadíssimo para uma guerra com a Europa. Há dias, ainda menos, vimos os Estados Unidos a apresentarem o seu novo plano, onde, basicamente, em 3 páginas, desmerecem tudo aquilo que é o projeto europeu e ameaçam, no fundo, é uma declaração de final de amizade para com a Europa e os países europeus. Ser patriota, hoje, 8 de dezembro de 2025, é querer ter uma voz dentro do projeto europeu. Porque é a única maneira que nós vamos ter uma voz autónoma neste mundo multipolar. Porque senão estamos condenados a quê? Como é que vai ser a nossa voz fora do projeto europeu? Pergunto eu, como é que nós vamos ser patriotas perante o Vladimir Putin de um lado e Donald Trump do outro e qualquer outro líder autoritário que surja, como tem surgido infelizmente um bocadinho por todo lado? Não vamos. Ser patriota, como eu sou, e sou mesmo, António Filipe, acredite, é ser patriota dentro do espaço europeu, que na verdade é a vontade dos portugueses. Mas quando António Filipe diz que Portugal tem que ter uma voz própria dentro das instituições de que faz parte e não defende, já falará, mas não defende a saída, não acredita nisso? Não sei se não defende, o António Filipe dirá aquilo que eu acredito e que os portugueses acreditam, como mostram todos os estudos de opinião, é que nós acreditamos no projeto europeu.
Nós acreditamos que Portugal deve ter uma voz, sim, deve ter uma voz autónoma, sim, dentro do projeto europeu. E é nisso que eu acredito, porque eu sou um europeísta crítico, não sou um eurosseguidista. Eu quero que a União Europeia possa reconstruir-se, estar em permanente mutação como está e afirmar-se neste mundo multipolar. Eu não quero ceder a caprichos autoritários de Putin, Donald Trump ou de qualquer outro líder. Eu quero ter essa voz autónoma e quero que Portugal, que um Presidente da República Portuguesa, tenha a firmeza de chegar a Bruxelas e dizer como é que nós temos essa voz autónoma. Que tenha a firmeza e a coragem de chegar a Bruxelas e dizer como é que o projeto europeu se pode distinguir dos líderes autoritários. Como é que os direitos humanos podem e devem ser o pilar e a coluna central. Não vê António Filipe com a mesma convicção? Certamente que não, mas o próprio dirá. Nunca o ouvi a fazer uma defesa. Aliás, até me surpreendeu quando ouvi agora mesmo dizer que quer um projeto europeu, ou quer Portugal com uma voz autónoma nas instituições. Se não é na União Europeia, eu pergunto então em que instituições é que seria isso? É na União Europeia, António? Claro que é na União Europeia. Não estou aqui a defender que Portugal saia da União Europeia. Agora, eu não sou, como disse, eurodependente. Ou seja, eu não tenho nada a ver com o Sr. Vladimir Putin, também não tenho nada a ver com o Sr. Donald Trump, mas também não tenho a ver com a Sra. Van der Leyen. E, portanto, eu não segui a posição... Acha que o projeto europeu se resume a Van der Leyen? Seguiu livre de se congratular. Aliás, o Partido dos Verdes Europeus a que pertence participou na eleição da Sra. Van der Leyen e congratulou-se na Assembleia da República com a eleição da Sra. Van der Leyen. Eu não me congratulo. Deu a declaração de voto, imagino. Eu sei que valores são esses da União Europeia? São os 2 pesos e 2 medidas em relação à Ucrânia e à Palestina? A União Europeia, que no seu todo se recusa a reconhecer o Estado da Palestina, tiveram que ser os Estados um a um a fazê-lo. E quando é que Portugal fez? A União Europeia fez muito tarde, muito tarde. Aí está, e não foi por imposição de Bruxelas, certamente. Não, mas o senhor ficou muito tempo à espera que a União Europeia decidisse, não fiquei, não. dizendo que era preciso haver uma posição no âmbito da União Europeia. Eu nunca acreditei nisso. Com outros países europeus, porque a União Europeia, nesse aspecto, caracteriza-se por completa duplicidade de critérios. Ou seja, a União Europeia tem bloqueado tudo o que seja ações de solidariedade com o povo da Palestina e tem mantido uma posição claramente alinhada com o Estado de Israel no genocídio que está em curso. Não estará certamente a dizer que é a minha opinião. Não, mas são esses os valores europeus que defendo. Não, os valores europeus criamos nós. Porque não vale a pena estar a dizer a criticar a União Europeia e ao mesmo tempo aceitar tudo o que vem da União Europeia. Porque a União Europeia foi a posição da Troika, os anos de austeridade que vivemos, e declara que esteve livre. A mão da Troika. São as imposições ao investimento público. Então só defende a continuidade da União Europeia porque não há alternativa, é isso? Não, eu creio que Portugal tem que ter uma posição independente dentro da União Europeia, uma voz própria dentro da União Europeia. Agora, em relação à Palestina, acabou por ter. Ao contrário... Teve que reconhecer o Estado da Palestina. O Estado reconheceu o Estado da Palestina, mas eu estou a falar da União Europeia. Porque eu acho que o Estado português, e aliás continua muito enfeudado, o governo português, muito enfeudado às posições da União Europeia, embora tenha dado esse passo tardiamente, mas também com consequências muito limitadas até agora. Fez esse reconhecimento simbólico, mas não tem passado daí. E, portanto, eu creio que se justificava, era uma exigência do Estado português, haver uma posição mais solidária para com a Palestina. Mas quando vemos a comissária Maria Luísa Albuquerque a defender que a segurança social seja alienada a favor dos fundos de pensões e do sistema financeiro, quando vemos o projeto de 800 mil milhões de euros para equipamentos militares no âmbito da União Europeia, de que o Jorge Pinto não se demarca, porque considera que a União Europeia deve militarizar-se. Deixa ouvir o Jorge Pinto. António Filipe já leva grande vantagem de tempo agora. Quem é que comanda o exército europeu? Jorge Filipe. É a Alemanha? Jorge Pinto, é a Polónia? É a França? Aceita a crítica? Quem é que manda o exército europeu? Eu tentei não interromper porque há aqui muitas coisas que têm de ser desconstruídas. Desde logo, duplicidade de critérios. Vamos a isso. Não duplicidade tem? de critérios. A União Europeia não tem ontem mesmo, pesos e duas medidas? Terá, mas eu falo por mim e falo por aquilo que defendo para a União Europeia. O que eu não acho é que estejamos condenados a viver num projeto que não pode ser alterado. Eu não sou derrotista. Eu acredito que nós podemos melhorar e recriar e evoluir aquilo que são os próprios valores europeus. Porque os valores estão em constante mutação. Duplicidade de critérios. Ontem mesmo passaram-se 50 anos da invasão de Timor-Leste pela Indonésia. E eu até sei que o António Filipe estará certamente ao meu lado no que diz respeito a Timor, que está certamente ao meu lado no que diz respeito a Gaza, ao Saara Ocidental. O que me surpreende é que não esteja ao meu lado no que diz respeito à Ucrânia, onde também há um invasor e há um invadido com toda a clareza. E eu nunca ouvi da parte do António Filipe a firmeza que tem ao atacar e a criticar os opressores
noutros cenários e que não tem em relação António a Filipe, já Putin vai e à responder. Ucrânia. Jorge Pinto, deixa-me colocar uma questão concreta precisamente Mas eu sobre a precisava também Ucrânia. Sim, mas o tema é o mesmo e pedir que responder. enquadrasse só para rentabilizarmos o tempo e vai continuar a falar. É a favor do uso dos chamados ativos russos, ou seja, daqueles muitos milhões, mais de 300 mil milhões que estão congelados são cerca de na 200 Europa, mil milhões, sim. para ajudar a Ucrânia e reparar os prejuízos da guerra dos ucranianos? Só evidentemente. E aí está um bom exemplo, uma vez mais, de duplicidade de critérios. Nós estamos a falar, eu julgo que é cerca de 200 mil milhões de E euros. só na Bélgica, de ativos penso, se contarmos outros países, são mais de 300 mil milhões. Ativos soberanos. Soberanos e de oligarcas. O que é que está a acontecer? A própria União Europeia quer usar esses ativos para pagar a reconstrução da Ucrânia, coisa com a qual eu concordo plenamente, e no caso é um Estado nacional da União Europeia que está a tentar bloquear isso. Portanto, sim, há esses conflitos dentro da própria estrutura da União Europeia. Mas aqui está um exemplo claríssimo onde eu acho que a União Europeia está correta ao defender a utilização desses ativos soberanos russos para a reconstrução da Ucrânia, como deve ser, e que há um Estado que não quer que aconteça, no caso, a Bélgica. Portanto, é esta clareza que eu quero também. Eu sou muito claro no que diz respeito ao direito internacional. E eu não faria, como o António Filipe fez, piadas ou ironizar com o levar o Vladimir Putin ao Tribunal Penal Internacional. E sabe porquê? Precisamente porque eu acho que Vladimir Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Porque alguém que é responsável... não, ironizou no Twitter, podemos depois ver isso. Aquilo que é muito claro é que quem é responsável pelo rapto de dezenas de milhares de crianças na Ucrânia tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional, a pergunta é concreta. Mas sabe porque é que não há duplicidade de critérios? Porque da mesmíssima maneira que eu defendo isto para Putin, eu defendo que Netanyahu e todos os responsáveis pelo genocídio em Gaza sejam também eles julgados no Tribunal Penal Internacional. Aqui não há nenhuma duplicidade de critérios. O problema é que Netanyahu já esteve na União Europeia e não foi preso. Em que país? Diga lá. Não foi preso. Em que país? Na Hungria, o que não vai dizer que agora também sou amigo lá do Sr. Orban. Não, pelo contrário, estou a dizer que é precisamente porque há países... Há diferença grande entre nós. A diferença é essa, que há países soberanos que usam a sua soberania precisamente para isso. Em relação à Ucrânia, a minha posição é nem Putin nem Zelensky. E a vossa posição é Zelensky. Não é. A minha posição é direitos humanos, autodeterminação. Não é colocar o invasor não é colocar o invasor invadindo o mesmo patamar. Se não quisermos compreender a complexidade da história ucraniana, podemos não compreender. E fazer uma narrativa. Quer dizer, estão aqui os bons e aqui os maus. Portanto, a solução não é essa. O que é preciso? Aquela guerra devia ter sido evitada. Em 2014, não era agora. Sim, em 2022 podia ter sido evitada. Qual foi a posição da União Europeia? Não, é preciso derrotar a Rússia a todo o custo, até o último ucraniano. Foi essa a posição. É essa a posição que o Jorge Pinto tem vindo sempre a defender. Estender uma passadeira vermelha ao Sr. Zelensky, talvez se arrependa daqui a uns tempos. Não é? Mas a posição que eu sempre defendi foi que a guerra devia ter sido evitada, devia ter sido acabada, devia-se ter aproveitado a possibilidade aberta em Istambul logo em 2022 para acabar com a guerra. Foi o Sr. Boris Johnson que interveio para que isso não acontecesse. Eu quero é que a paz António Filipe é tão crítico de Putin como de Zelensky. Claramente. Mas eu tenho alguma coisa a ver com Putin. Há algum partido português mais distante do Sr. Putin do que o PCP? Quem é que aparece em fotografias com o Sr. Putin até 2022? Eu gostava da sua opinião sobre a questão dos ativos russos. É a favor de que o dinheiro da Rússia que está congelado e o dinheiro dos oligarcas seja usado para ajudar a Ucrânia na reconstrução da Ucrânia? Eu não tenho nenhum dinheiro de oligarcas. Agora, porque é que a União Europeia não faz isso? A União Europeia não faz isso, sabe que está maniatada para o fazer. Vamos ver. Se fizer, faça. Mas se calhar sofre retaliações. Não sei. Mas eu tenho alguma coisa a ver agora com os ativos russos. Eu não sou banqueiro. Quer dizer, o senhor candidato-se a Presidente da República e quer ter uma voz ativa e própria dentro da União Europeia. É o Presidente da República em Portugal que vai decidir se os ativos russos vão ser congelados pela União Europeia. Não, mas pode ter uma opinião sobre isso. A União Europeia não se entende. A União Europeia não se entende. Eu é que tenho agora que estar a ter uma posição sobre isso. Ora, essa. Eu acho que a União Europeia, em vez de estar a discutir a coisa nesses termos, a guerra nesses termos, porque está a encontrar pretextos para tentar continuar a guerra, devia fazer esforços, como fez o Papa Francisco, como faz Lula da Silva, como fazem quase todos os países do mundo, menos os da União Europeia, para acabar de uma vez por todas com a guerra na Ucrânia. Essa é que é a questão. Porque cada vez, eu ando a dizer isto há vários anos, quanto mais tarde, só há duas maneiras de acabar uma guerra. Eu ia citá-lo nessa declaração. Ou por capitulação total de uma das partes, ou à mesa das negociações. Esta guerra tem que acabar à mesa das negociações. O plano de Trump, tal qual o conhecemos, e com as dúvidas todas, deixe-me perguntar isto. O plano de Trump é o início de um caminho de negociações ou é uma capitulação da Ucrânia? Eu tenho todas as dúvidas do mundo sobre o que diz o Sr. Trump, que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Mas são as partes que vão ter que chegar
à mesa das negociações e chegar a um acordo. Não há alternativa a isso. Jorge Pinto, quem é que vai resolver isto e se o plano de Trump pode ajudar? Eu acho que há aqui uma clivagem profunda e para mim é, na verdade, uma linha vermelha no que diz respeito àquilo que deve ser o papel de um Presidente da República nos anos que nós temos pela frente, que são anos de aceleradíssima mutação geopolítica que não vão marcar os próximos anos, vão marcar as próximas décadas e aquilo que será o papel de Portugal no mundo e aquilo que será e serão as consequências para os portugueses. A Europa é profundo A mim declínio. parece-me verdadeiramente impressionante que haja 1001 responsáveis pelo conflito na Ucrânia e nenhum deles seja a Rússia. Que é a União Europeia claro que tenta que é. empurrar, Mas alguém disse que o não era. conflito é de 2014, Alguém disse que podemos não era. recuar. Mas alguém Todos os disse. conflitos são complexos, António Filipe. Claro. É uma evidência. Mas os A senhores questão reduzem da a complexidade. Palestina, Filipe, deixa eu a ouvir questão agora, da por favor, Palestina Jorge. é complexa. A questão do Saara Ocidental é complexa. Eu ouço falar e ouço os mesmíssimos argumentos que ouço dos opressores nesses outros Está enganado, conflitos. está Por isso é que não percebo. Porque é que neste caso particular... com o Netanyahu? Não estou a confundir os argumentos. É tudo que é complexo, que há uma Não. história por detrás e que é preciso perceber. Aquilo que eu defendo e defendo em qualquer parte do mundo é o direito à autodeterminação dos povos. Ponto final. Então. Aquilo que eu defendo é que não haja uma única linha sobre o futuro da Ucrânia que não seja aprovada e não passe pelos olhos dos ucranianos. Claro. Nós não podemos permitir Qual é a dúvida que sobre haja isso? uma negociação entre a Casa Branca e o Kremlin onde nem a Europa nem a Ucrânia são tidos nem achados. E espero Mas isso que a está a sua acontecer. aversão ao atual Presidente da República Mas isso está a da acontecer. Ucrânia não o faça Não precisa nenhuma. perder a noção desta que é quem a disse que obrigação. falava com ele? E, portanto, aquilo que o António Filipe diz é uma evidência. Uma guerra termina de uma de duas maneiras. Aquilo que eu digo, e digo enquanto pacifista, é que nós temos de ser muito ponderados quando falamos de guerra. Não tem uma posição de Mas pacifista. um pacifista tem de ser muito claro Não e tem uma muito posição de pacifista. cauteloso quando fala também de paz. Porque uma coisa é a paz pela derrota, é a paz pela capitulação. Outra coisa muito diferente, que é aquilo que eu defendo, é a paz Um justa. debate termina, deixem-me lembrar-vos, quando chegamos ao limite do tempo, eu só tenho 4 minutos e quero tratar, Eu ainda tenho obviamente... também algum atraso. quero Eu tratar, acho que valia a obviamente, pena António falar alguma Filipe, coisa- Vamos falar das leis laborais, do Pois, Magreb que está no agora, horizonte. já agora. Sim, mas estava não previsto menosprezar e vamos falar. a questão internacional, que é- Nós até Jorge somos Pinto, candidatos à presidência da Ucrânia ou da Rússia. Neste caso, as leis laborais estão de acordo no essencial, ou seja, contestam o pacote laboral do Governo e ambos já admitiram vetar esta proposta se ela chegasse a Belém, tal qual está no anteprojeto que é conhecido. Jorge Pinto, a minha pergunta é, até onde é que iria, enquanto Presidente da República, para travar uma alteração como esta das leis do trabalho? Bem, eu acho que a greve geral, dia 11, vai mostrar bem o quanto os portugueses estão contra estas propostas de alteração. Mas, no fundo, eu insisto naquilo que já disse várias vezes nestes debates. Porquê estas propostas de alteração e para quê? Isto, no fundo, trata-se de duas visões de país, e visões muito, muito distintas. Uma que quer mais precariedade, quer mais facilidade de despedimento, quer acabar com a contratação coletiva, quer até enfraquecer o próprio direito à greve, que é o que está em cima da mesa com esta proposta do Governo, ou uma visão completamente distinta, que é a minha, que é uma visão de quem até já viveu no estrangeiro muitos anos e que não viu rigorosamente nada que Portugal não pudesse ter melhor do que em todos os outros países onde eu já vivi. E eu acredito-me que a nossa economia, O precisamente facto de neste mundo em Portugal ter mutação... hoje ser considerada pela Economist a economia do ano reforça esse seu entendimento ou contraria? Repare, esses indicadores valem o que valem. Não é? Olhamos aqui para o lado para a Espanha, que cresce como cresce e não deixa até contestação social por isso. Aquilo que eu quero é mudar o nosso modelo económico. Quero que finalmente Portugal possa ter um modelo económico que se caracteriza pela aposta na ciência, na tecnologia, na inovação, pelo alto valor acrescentado, pelos altos salários. E aí sim, não se vai fazer com promessas vagas feitas a dias de uma greve geral por parte do Primeiro-Ministro, quase para convencer as pessoas a não fazer greve. Isso vai-se conseguir com uma aposta sustentada e consistente e que dure e perdura ao longo dos anos, porque só assim nós podemos mudar o nosso modelo económico. E eu acredito mesmo que Portugal pode Ainda ter uma volto a si, até porque é transformação o Jorge Pinto que económica... vai terminar o debate, mas quero ouvir o António Filipe. António Filipe, este caso das leis do trabalho não pode exemplificar no limite o que são as limitações do poder do Presidente da República. É que numa reconfirmação parlamentar de uma lei como esta, não resta senão promulgar. Não é? No limite, sim, mas eu acho que o Presidente da República tem uma margem grande de intervenção nesta matéria. Desde logo, eu espero que a luta dos trabalhadores derrote este pacote laboral antes das eleições presidenciais, ou pelo menos antes da posse do próximo Presidente da República em março. Portanto, a dimensão da greve, da adesão à greve vai ser relevante. Eu estou convencido que sim, porque acho que este pacote laboral é suficientemente grave para que os trabalhadores se indignem e lutem contra ele e, portanto, compreendo, sou perfeitamente solidário com a greve geral. Agora, e com as formas de luta que os trabalhadores decidirem se está contra isso. Com o Presidente da República saberia muito bem o que fazer nos termos da Constituição. Ou seja, desde logo, fazer uma análise da constitucionalidade das normas aprovadas com vista a suscitar junto ao Tribunal Constitucional a sua fiscalização preventiva e, relativamente a outras normas,
em que isso não estivesse em causa, ou que o Tribunal Constitucional até se pudesse pronunciar pela constitucionalidade delas, mas se eu entendesse que seriam normas lesivas dos direitos dos trabalhadores e logo do país, eu sinalizaria isso à Assembleia da República através do veto político fundamentado, pedindo à Assembleia da República que ponderasse as minhas razões. E, obviamente, que a Assembleia da República tem legitimidade para confirmar as normas aprovadas, ainda que contra a minha opinião enquanto Presidente da República. Eu acho que não devia esconder essa opinião do país e dos trabalhadores, porque eu acho que os trabalhadores o povo português tem o direito a eleger um Presidente da República que saiba que está do seu lado e que sinta que está do seu lado naquelas questões cruciais do direito ao trabalho, do direito à habitação, do direito à saúde. Isto foi para isso que se fez o 25 de Abril e, portanto, tem que haver um Presidente da República que os portugueses sintam, em que confiam nele para defender os seus direitos fundamentais. Portanto, neste caso haveria um braço de ferro, Presidente do Governo. Usaria o meu peso político para procurar impedir normas do pacote liberal lesivas dos direitos dos trabalhadores, porque eu acho que é isso que os portugueses precisam, um Presidente da República que esteja do seu lado, em quem eu possam confiar, precisamente para defender os seus direitos fundamentais, e eu creio que os direitos dos trabalhadores são o direito num país onde temos salários baixíssimos, em que temos um salário mínimo inaceitável, que em termos líquidos são 774 euros por mês. Isto não pode ser. Portanto, eu não me conformo com este consenso neoliberal que tem conduzido o país à situação em que está e de que acho que o Jorge Pinto não se demarca suficientemente. Vamos ouvir Jorge Pinto para terminar o debate. Jorge Pinto, usaria todos os meus poderes. Esta colocação de um veto no horizonte não é contrária à ideia de que o Presidente deve ser também um promotor de diálogo, de concertação e de aproximação? Deixe-me dizer que acho estranho que o António Filipe não acho que me demarque suficientemente desse consenso neoliberal. Eu sei, partilhámos alguns meses na Assembleia da República, acho que ficou bem claro aquela que é a minha posição. E ainda para mais em relação às leis do trabalho. Mais clareza do que é que eu tenho tido. Ainda antes disto ter surgido no debate público, assim que surgiu este texto por parte do Governo, eu fui das primeiríssimas pessoas a falar sobre este texto. Logo dias depois de ele ter saído. As expressões da União Europeia, eu estou perfeitamente para a desregulamentação das relações laborais são... Agora, para concluir, Jorge Pinto, temos de terminar. Mas esse ponto é interessante. Deixa-me dizer, eu fui funcionário... Tem 30 segundos. Em 30 segundos. Eu fui funcionário europeu durante muitos anos. Eu tenho muito orgulho nisso, não tenho vergonha nenhuma. Porque o António Filipe só olha para as coisas más. Eu fui funcionário europeu na área da aviação. Deixe-me dizer-lhe que é precisamente porque nós temos a União Europeia, que temos regulamentação que nos garante que qualquer avião que voe no espaço aéreo europeu é seguro, que respeita normas de segurança, coisa que se calhar os 27 países da União Europeia regulassem de maneira autónoma, não iria acontecer. Coisa que se calhar não iríamos ter força para obrigar, como muitas vezes já obrigamos, companhias americanas que têm Boeings com problemas, a ter de adaptar e corrigir esses problemas para voar no espaço europeu aéreo. Portanto, eu tenho muito orgulho deste trabalho da União Europeia. E se formos por aí, temos muitas já não vamos coisas por aí, que não temos mais tempo. Portanto, eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu tenho orgulho. Não sou euro-seguidista, eu sou um eurocrítico. Ficaram claras as vossas diferenças em relação a esse tema. Esse tema daria ainda pano para mangas, mas eu quero estar no limite de tempo a agradecer sobretudo a presença dos dois, António Filipe e Jorge Pinto. Muito obrigado por terem vindo à RTP. Menos tempo, meio minuto. Eu convido a gerir isto com mais parcimónia. Olha que não é fácil, garanto. Jorge Pinto, muito obrigado. António Filipe também. O António Filipe estará aqui depois de amanhã. O próximo debate na RTP, RTP Notícias e RTP Internacional é entre António Filipe e Catarina Martins esta quarta-feira. Boa noite, até lá. Já a seguir toda a análise na RTP Notícias. Até breve.